Ok, pessoal? Vamos lá? Bem, a questão diz o seguinte: calcular a leitura do manômetro A da figura. O manômetro A é esse manômetro aqui, ó, tá? Ele pede que a gente considere o peso específico do mercúrio, um valor de 136.000 newtons por metro quadrado. Bem, para a gente poder calcular a pressão nesse manômetro, nós precisamos conhecer a pressão do ar nesse reservatório. Tudo bem, a gente já conhece porque nós temos aqui um manômetro indicando 100 kPa. Observe que esse manômetro, além de estar ligado nesse reservatório, ele está submetido a esse segundo reservatório aqui. Então, existe uma pressão externa nele, tá? Essa pressão externa nesse reservatório vai ser dada por essa tubulação aqui, ó, que é um tubo em U, né? Então, a gente precisa conhecer essa pressão do mercúrio aqui, porque essa pressão do mercúrio, dessa coluna de mercúrio, ela vai estar medindo a pressão interna nesse reservatório, por conta dessa ligação aqui. Então, conhecendo essa pressão da coluna de mercúrio, eu conheço a pressão nesse reservatório. A desse outro reservatório eu já conheço nesse manômetro aqui. Então, primeira partezinha, vamos conhecer, ou seja, vamos calcular a pressão que esse tubo de mercúrio nos fornece. Bem, nesse tubo aqui, é um tubo em U, a gente vai pegar a altura da coluna de mercúrio que passa desse nível aqui, tá? Ou seja, eu preciso conhecer essa altura. Ótimo, já conheço, 15 centímetros. Para calcular, então, a pressão dessa coluna de mercúrio, nós vamos usar a equação que diz que a pressão ela é igual ao peso específico vezes a cota, onde essa cota é exatamente essa coluna aqui. Peso específico do mercúrio, ele já forneceu para a gente. A altura dessa cota, 15 centímetros. Então, está fácil calcular essa pressão aqui. Bem, calculando a pressão, essa pressão, de novo, peso específico vezes a cota. Tudo bem? Substituindo nossos valores, a gente vai ter a seguinte situação. Pressão, peso específico do mercúrio, 136.000, né? Multiplicado por essa cota, que é 15 centímetros, que em metros corresponde a um valor de 0,15. Resolvendo essa operação, a gente vai obter um valor de 20.400 newtons por metro quadrado. Nossa pressão vai ser dada em newtons por metro quadrado. Porém, para a gente poder adequar com essa pressão nesse manômetro, que está em quilopascal, nós vamos transformar esse valor em quilopascal. O que nós precisamos fazer para transformar esse valor em quilopascal? Primeiro, para transformar em quilo, eu vou dividir esse valor por 10 a terceira, que é o nosso quilo. E esse newton por metro quadrado, ele já equivale ao pascal. Então, resolvendo novamente, nós vamos ter o seguinte: essa pressão vai ser igual. Dessa divisão, eu vou obter 20,4 e newtons por metro quadrado, né? Da divisão aqui a gente tem o quilo e newtons por metro quadrado nós vamos ter quem? O pascal. Então, aquela coluna de mercúrio, vou voltar lá, essa coluna de mercúrio tem um valor de 20,4 quilopascal. Essa pressão é exatamente a pressão que está aqui dentro. Então, nesse reservatório, nós temos 20,4 quilopascal. Conhecendo, então, esse outro reservatório, aqui lembrando que esse manômetro vai medir a diferença de pressão. Então, vamos calcular essa pressão. A diferença de pressão solicitada vai ser a pressão desse reservatório, vou chamar ele de reservatório 1, tá? Porque ele está ligado imediatamente a esse reservatório. Observe pela abertura que ele está ligado aqui. Então, vai ser a pressão desse reservatório menos essa pressão a qual ele está submetido externamente, menos a pressão em 2. Conhecendo os valores, basta a gente substituir a pressão desse reservatório, 100 quilopascal, menos a pressão nesse reservatório, que nós calculamos aqui no valor de 20,4 quilopascal. 20,4 quilopascal. Subtraindo a diferença de pressão, ou seja, a pressão que o manômetro vai estar indicando é de 79,6 quilopascal. Então, essa aqui é a resposta a essa questão. 79,6 quilopascal
Lembrando novamente que esse manômetro, da forma que ele está ligado, ele está calculando a diferença de pressão entre a tomada de pressão e esse meio externo que a gente tem um valor de 20,4. Ok? Então, essa é a nossa resposta e terminamos aqui a nossa questão. Então, não esqueça, inscreva-se no canal e deixe seu like, beleza? Um abraço a todos!